Saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Abramos a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O versículo é o de número 6. Há 15 dias começamos a falar com a igreja que Deus é vingador de quem quebra aliança. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo de número 6, está escrito: ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Há 15 dias passados, nós conversamos com os irmãos dizendo que Deus é vingador de quem quebra a aliança. Mostramos aos irmãos como Deus é um justo juiz. Dissemos aos irmãos, de acordo com esse texto, que é possível se fazer tudo para Deus sem ainda agradá-lo. É o caso de Jonas, o irmão do filho pródigo, enfim. E dissemos aos irmãos que quem quebra um princípio, por ele também será quebrado. Temos constantemente dito aos irmãos que a Bíblia é um livro de leis, regras, princípios que precisam ser cumpridos, e uma vez não cumpridos, sofreremos nós a pena. Nós olhamos para um texto como esse, se a gente não se reportar ao tempo em que Paulo escreve, a gente acha que estava tudo bom, às mil maravilhas. Mas Paulo estava escrevendo em um período onde a promiscuidade era gigantesca. Nos tempos de Paulo, diz a história de que na antiga Grécia, na grande Éfeso e Roma, se consumia mais bebida alcoólica do que leite. Diz a história que era comum naqueles dias um homem ter uma esposa para procriar, gerar filhos, uma prostituta para lhe dar prazer, uma amante para viver da forma como quisesse. Era assim a vida naqueles dias. Historiadores dizem que dos 15 imperadores que houveram, apenas Cláudio não era homossexual, mas este foi traído pela esposa. Os demais, os outros 14, todos eles eram confessados homossexuais. Pior do que isso, salvo engano, Nero, ele manteve relação com a própria mãe dele, com quem depois tirou a vida dela e chegava a possuir até irmãs dele. É nesse contexto que este homem de Deus, o apóstolo Paulo, se levanta e, escrevendo à igreja de Tessalônica, onde as pessoas estavam se convertendo,
que ele aplica esta palavra, falando de santidade, de santificação. Só aqui onde nós lemos, nós meditamos os versículos anteriores no princípio. O versículo 3 diz que a vontade de Deus é santificação. O versículo de número 7 diz que Deus não nos chamou para a imundícia. E 1 Tessalonicenses 5,23 diz que o desejo de Deus é nos encontrar irrepreensíveis no dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Como a santificação não é de fora para dentro, mas de dentro para fora, ele diz: e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente encontrados irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para todas estas coisas e vendo aqui bodas de Esmeralda, 40 anos de casado, nos dias em que nós vivemos, porque eu não sei se os irmãos sabem, mas para cada 11 divórcios lá fora, dentro da igreja, 7. De 10 casamentos que existem hoje, apenas 3 chegam a 10 anos. 7 deles se desfazem até 5 anos. Então são dados difíceis até da gente falar. Lembramos-nos de Salmos 11:3 dizendo: e se esses fundamentos se romperam, qual será a decisão do justo? O que a gente vai fazer em meio a todas essas coisas? Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós queremos meditar com os irmãos, porque nós lemos naquele dia Josué 9 e vimos que o povo errou por não pedir conselho a Deus. Está lá em Josué 9:14. Depois nós lemos Deuteronômio 7, quando Deus disse nos versículos 1-4 que não poderia haver mistura. Irmãos, eu fico impressionado com a precisão da Bíblia Sagrada e como Deus é maravilhoso. Essa questão de mistura, o Senhor disse até assim: nem os animais é para misturar uma espécie com a outra. Levítico 19:19. Aí o homem cruza cavalo com jumenta da égua, né? Burro. E aí cruza a égua com jumento, que também dá burro, né? Mas aí o burro não reproduz, não vai para frente. Porque em Levítico 19:19 o Senhor disse que não poderia misturar as raças, as espécies. Teria que ser cada um com seu par. Quando a gente lê Gênesis 6, aí nós vemos que os filhos de Deus, que ali quer dizer os filhos e pessoas tementes a Deus, se ajuntaram e possuíram as filhas dos homens, pessoas não tementes a Deus. Aí nasceu o gigante, significando dizer que Deus não aceita essa mistura. É verdade que uma teologia americanizada diz que os filhos de Deus ali eram anjos. Pelo amor de Deus, para a gente acreditar num negócio desse, se o próprio Cristo, dando uma aula em Mateus 22:29, ele diz: os homens erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E a discussão ali era exatamente sobre isso. Quem casava várias vezes na terra, com quem seria casado no céu? O Senhor disse: não tem. Os anjos não têm como procriar. E de repente uma teologia americanizada diz isso e as pessoas creem. Estamos só dizendo isso para os irmãos contemplarem como as coisas de Deus são sérias. Mas como nós paramos naquele dia em Josué, eu estava falando sobre alianças que Deus não aprova antes de elas serem firmadas. Porém, depois que elas são firmadas, mesmo que não seja de acordo com Deus, Ele também as sela, e Ele não aceita que elas sejam desfeitas. Porque muitos questionam dizendo assim: mas eu nem sei se o meu casamento foi de Deus. Problema seu. O que Deus ajuntou, não separe o homem.
Ou seja, uma vez casados, não pode descasar. A única legalidade bíblica é por morte de um dos dois, e um não pode mandar matar o outro, e nem mesmo matar. Ou ainda no caso de infidelidade. Mas nem Paulo nem Jesus manda casar outra vez, apenas a igreja entende que aquela parte que sofreu a infidelidade poderá contrair novas núpcias, uma vez que o que provocou não deverá. Mas a Bíblia não diz isso claramente. É um acordo onde a igreja permite e as pessoas fazem. Eu tenho dificuldade de falar sobre isso, no sentido de que entendo que nem todas as pessoas estão curadas, mas eu preciso falar isso porque faz parte do Evangelho. E todas as vezes que falo nisso, eu imagino que eu estou advertindo a quem é casado a permanecer, a quem não é, para terem cuidado na hora de decidirem, e a quem está pensando em abandonar, não faça isso. Porque alguém acha que divorciar é lavar as mãos e enxugar e já está tudo muito bem, obrigado. Mas Deus fez um homem para uma mulher, e Ele quer que estes vivam até que a morte os separe uma vez, casando-se. E eu não conheço uma pessoa que tenha divorciado, que sirva a Deus de verdade, que não tenha arrependimento, ou que não diga: se a oportunidade voltasse, eu tentaria de outra forma, ou eu agiria de outra forma, ou eu teria mais sabedoria, ou eu teria mais paciência. Até quem diga: se você tivesse ensinado isso antes, não teria tomado tal decisão. Claro que nós sabemos que não é bem assim, porque muitos que já nos ouviram fizeram as mesmas coisas. Mas é uma forma de a pessoa demonstrar o arrependimento. Quando nós olhamos para isso, a aliança em que Josué não consulta a Deus, Josué 9,14, ela foi refletir a vingança daquela aliança mal feita. Mas eu estou falando de quem quebra a aliança, mas a aliança foi quebrada com Saul. E aqui onde nós vamos começar, 2 Samuel capítulo de número 21, para nós vermos onde foi refletir a quebra de aliança, embora fosse uma aliança espúria, sem autorização e sem a bênção de Deus, mas aconteceu. Mas mesmo ela sendo errada, o Senhor não queria mais que fosse desfeito. E aqui eu abro um parêntese para colocar sal em nossa moleira. Escute isso. Se de repente, quando nós casamos, Deus é testemunha, Provérbios 2,17, os homens são testemunhas, a igreja, e nós estamos garantindo, firmando uma aliança, marido e mulher. Uma vez ela quebrada, como será restaurada? Apenas entre duas pessoas. Isso é crente, teme a Deus, conhece a palavra, estamos falando todo dia. Quando casou, ele se comprometeu diante da igreja, ele mesmo e o próprio Deus era testemunha. 3. De repente existe um caso de infidelidade e essa aliança é restaurada apenas entre líder e liderado. Eu tenho pensado muito nesse negócio esses dias. Porque alguém se acostuma. Pastor de novo, pastor de novo, pastor de novo. O quê? É brincadeira ou é ele mesmo?
E se é feita entre 3 pessoas, automaticamente quando é quebrada entre 3 pessoas também, por que restaurar só entre uma? Pense nisso. Segundo Samuel capítulo 21, versículo 1 a seguir, diz assim: houve em dias de quem? Lá nos dias de Davi. Olha a distância de Josué para Davi. Uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor. Se você ler todo o 2 Samuel, você verá um dos motivos das vitórias de Davi. Davi nunca saía à guerra sem antes consultar a Deus. E depois de consultar, Davi nunca ia para a guerra sem que antes Deus dissesse: vai, eu sou contigo. E às vezes Deus dizia: vai, eu sou contigo, e dava até estratégia, como ele diz no capítulo de número 5. Deus disse assim: Davi, não vai logo pela frente, tu bota o povo para godear, fica todo mundo por trás. Eu sairei em tua frente e farei um barulho na copa das árvores. Quando isso acontecer e tu ouvir, saiba que eu já saí na frente. Pode ir que a vitória é certa. Às vezes nós não consultamos a Deus porque nós já sabemos que a resposta de Deus é não. E nós não queremos, nós não gostamos de ouvir não. Às vezes nós consultamos a Deus, mas nós não aguardamos Ele responder. A gente já sai correndo na frente, achando que porque perguntamos a Deus, já está tudo resolvido. E às vezes nós consultamos a Deus, Ele diz que é não, mas na nossa rebeldia, a gente ainda faz contrário à vontade de Deus, sabendo que Ele não aprovará. A gente vai. Quando tudo está errado, a gente diz assim: ah, meu Deus, eu sou crente sim, mas é crente desobediente. Ouviu, sabia o que era não, mas ainda assim insistiu. O que acontece é exatamente isso. Josué faz uma aliança, não consulta a Deus, esse foi o mal, Deus os repreendeu depois. Depois chega um Saul da vida, mesmo sabendo que havia sido feita uma aliança com Josué e os gibeonitas lá atrás, ele não respeita e quebra a aliança, matando todos os gibeonitas. Quando o Senhor chega, vai punir nos dias de Davi. Aparentemente, o que tem a ver uma coisa com a outra? Era o mesmo povo, era o povo de Israel. E a Bíblia diz aqui: de ano em ano, Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei, aqui foi o Davi, os gibeonitas, e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, que era um povo que o Senhor disse não deveria ter aliança. E os filhos de Israel lhe tinham jurado, ou seja, feito uma aliança, um concerto, jurado. Porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Ora, se queria ter zelo, não teria feito aliança como fez Josué, mas depois de já estar feito, tem que respeitá-lo. O respeito quanto a isso é tão grande que Paulo ensinou em 1 Coríntios, porque ele estava pregando a uma igreja, pregando a um povo, e havia conversões, e Paulo diz: até mesmo quem vem do mundo, se vier só o homem, se a mulher que ficar no mundo quiser abandonar, problema dela. Se vier só a mulher e o homem que ficou no mundo quiser abandonar, problema dele. Mas Paulo disse: aquele que vem ser crente não abandona. Você pode permanecer, porque os filhos serão santificados, claro, não para a salvação, mas que não teria problemas no sentido de sofrerem por causa da decisão dos pais. Aí Paulo diz: não abandone. Agora, se o que ficar lá, sem entendimento, abandonar, se é para escolher entre Jesus e um homem, entre Jesus e uma mulher, então escolha Jesus. É nesse particular que a palavra do Senhor nos adverte, e ainda diz em 2 Samuel 21, 3: disse, pois, Davi aos gibeonitas. O que
vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e provocou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos dei 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor. Observe uma coisa: quem está pedindo 7 homens são os gibeonitas, e quem está dizendo que os enforcariam ao Senhor são os gibeonitas. A Bíblia não está dizendo que Deus aceitou, e nem tampouco que Deus aceita, mas era uma forma que eles tinham naqueles dias de lavar a alma, de vingar-se. E aqui eu dou o meu conselho: você quer sentir-se bem por algum momento? Se vingue. Você quer ficar em paz com Deus, contigo e com todos em sua volta, por toda a vida e na eternidade? Perdoe. Você quer sentir-se realizado por algum momento? Se vingue. Você quer ter paz com Deus, consigo mesmo, com todos em sua volta? Perdoe. Se é difícil, sei isso, e Deus também sabe. Romanos 5 ele diz: mas o amor de Deus está derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que vos foi dado. O Senhor já sabia disso, e por isso nos providenciou a pessoa bendita de seu Espírito Santo para nos ajudar nesses momentos de maiores dificuldades. Outra aliança quebrada, aqui está mostrado. Aliança feita por Josué, Deus não aprovava, mas ele fez. Os gibeonitas eram descendentes de amorreus, povo que o povo de Israel não deveria ter contato. Fez aliança errada, Deus aprovou, porque eles quiseram assim. Mas quando foi quebrada por Saul, Deus não aprovou, de forma que refletiu nos dias de Davi. Vamos ver aqui em Gênesis, capítulo de número 35 e o versículo 22. Agora é sobre Rúben. Rúben, um dos príncipes, filho de Jacó. Capítulo de número 35, versículo de número 22. Olha que coisa feia que aconteceu. E coisa feia acontece desde que mundo é mundo, gente é gente. 35, 22 de Gênesis está escrito: e aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila. Quem era esta? E Israel soube-o. E eram 12 os filhos de Jacó. Você quer Rúben, que pega uma das mulheres do pai dele e mantém relação com ela. Vamos para Gênesis capítulo 49. Entre Gênesis 35, 22, amados irmãos, igreja, amigos, e Gênesis 49, passa-se um tempo aproximado de 35 a 40 anos. Quantos anos eu disse? 35, 40 anos. Agora veja, no dia de distribuir as bênçãos, capítulo 42, 49, 1 a seguir. Depois de tantos acontecimentos, depois de 40 anos, chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Porque era comum tal intimidade com Deus aqueles homens tinham, que quando estavam próximos de partir, eles abençoavam os filhos.
abençoavam literalmente em nome do Deus de Israel, dizendo o que aconteceria, e assim sucedia. Versículo de número 2: ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. É bonito esse versículo, porque todos sabem que Jacó era um homem errado, mas que um dia encontrou-se com Deus no val de Jaboque, e antes que a luz do sol raiasse, ele foi ferido na coxa, mas saiu dali mudado. É lindo ler o texto quando diz que Jacó fez passar tudo e ficou só com Deus. Nós estamos precisando de tirar momentos para ficarmos só com Deus, porque são nesses encontros que a nossa vida é mudada. São nesses encontros que a nossa história muda. E ainda que tenhamos marcas no nosso corpo por causa do encontro com Ele, mas todas as vezes lembraremos que foi porque nós estivemos com Deus. Jacó não sai andando como antes, mas saiu feliz porque vira o Senhor antes que o sol raiasse. O texto sagrado diz: escutem, filhos de Jacó, eu já fui errado, e ouvi, filhos de Israel, vosso pai, eu agora sou um novo homem em Cristo. É isso que ele está dizendo. Os seus filhos sabem disso. Talvez como que querem dizer: o Senhor quer me corrigir como? O Senhor não... Ele diz: não, eu sei que fui Jacó, agora eu sou Israel, a minha vida mudou. Quantas pessoas ainda estão vivendo uma vida de Jacó? Mas se antes do sol da justiça raiar, você não tiver um encontro pessoal com Deus, você se arrependerá por toda a eternidade. Porque há pessoas pensando em reputação, do que os outros pensam acerca dele ou dela, e estão esquecendo-se que Deus vê caráter, aquilo que eu sou diante de Deus, mesmo quando eu estou sozinho, mas Ele está me vendo. O texto sagrado diz no versículo de número 3: Rúben, tu és o meu, escute isso, primogênito. Era para ele receber a herança dobrada. E tu és a minha força. Primeiro filho, era quando ele era jovem ainda que nasceu. Tu és o princípio do meu vigor. Está lembrando da juventude? Tu és o mais excelente em alteza. Ele disse: se é alguém que era para me representar, seria tu também. Tu és mais excelente em poder. Tu é que se destaca entre todos os demais. Se eu fosse escolher para me representar, era tu. Versículo 4: inconstante como as águas. Uma pessoa inconstante não tem firmeza naquilo que é ou faz. E a Bíblia diz: sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmão, quem trabalha para Deus tem recompensa. Coloque isso na mente. Às vezes a gente pensa que está fazendo algo de qualquer forma, de balde. Não, a Bíblia ainda diz aqui o seguinte: olha, mais excelente alteza, mais excelente em poder, e constante como as águas, não serás. Mas isso aqui é pesado demais, porque aqui eram palavras que Deus selava embaixo, assinava embaixo. Ele está dizendo: tu não serás o mais excelente. Por direito era, mas pelo caráter não seria. Porquanto subiste aonde? Então o contaminaste. O
Um dos últimos versículos que lemos, na quarta, há 15 dias passados, foi Hebreus 13:4. Venerado, respeitado, cuidado seja entre todos o matrimônio, porque quem é adúltero Deus o julga. Irmãos, não queira saber o quanto ferve a moleira de um adúltero. Alguém diz, não, ele vive, parece que não está acontecendo nada. Mas a prestação de conta é direto com Deus, que pune quem quebra a aliança. Isso não é fácil. O texto ainda diz: então contaminaste, subiste a cama. Ou seja, aqui estava determinado que ele não seria nada daquilo que deveria ser, por causa de um erro que aconteceu há aproximadamente 40 anos. Aí as pessoas hoje falham, pecam no nosso meio. Quando alguém fala, a pessoa diz assim: Deus perdoa, mas as pessoas, irmãos, o ser humano fica marcado. Você lembra de Caim? Matou Abel, e Deus disse: eu vou colocar um sinal em ti, porque quem te vê não pode te matar. Agora todo mundo que te vê vai saber o que foi que aconteceu. Você já pensou? A Bíblia diz que ele fugiu, se levantou para fugir da presença de Deus, mas era só um desencargo de consciência dele. Para onde ele fosse, já saberiam o que havia acontecido. Você acha que o homem daquele tempo teria paz? Não. Quando eu olho para esse texto sagrado, eu estou vendo um pai reportando-se a um filho 40 anos depois, mostrando-lhe o que ele fez. Você quer ver um outro homem que quebrou a aliança? 2 Samuel, capítulo de número 11, versículo de número 27. Segundo Samuel 11, 27. Está aí. E passando o luto de quem? Do homem que ele havia mandado matar para ficar com a esposa do homem. Existe quebra de aliança pior que essa. Enviou Davi e a recolheu em sua casa. Aqui já era a mulher, Batseba, ou dependendo da tradução, Betseba. E lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E você sabe que esse menino aqui, Deus matou como uma forma de punição. Deus puniu com a morte a criança. Mas agora leia o capítulo 12, versículos 10 a 14. Veja como Deus é vingador de quem quebra aliança. 12, 10 a 14. Está escrito: agora, pois, não se apartará o quê? Meu Deus do céu. É aqui onde você pode entender que todo adúltero traz consigo uma espada na consciência, que não o deixa tranquilo, a menos que se arrependa de verdade e Deus o perdoe. Mas ainda assim, na consciência de um servo de Deus dirá: se eu não tivesse feito, seria melhor. O texto sagrado diz-nos a palavra: jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher, assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa. Porque quando as feridas e pedradas vêm de quem está longe, não dói tanto quanto quando elas são de dentro de casa. E aí diz ainda: levantarei o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres. Irmão, Davi tinha muita mulher, não precisava do negócio desse.
perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, seria o filho dele, o próximo dele, o qual se deitará com as mulheres perante esse sol. Ele faria isso perante a luz do dia, não seria escondido. E ele fez isso com os conselhos de um amigo de Davi. Foi o amigo de Davi que disse: tu quer um conselho bom? Faz desse jeito. E o menino foi lá e fez. 12. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Era isso aqui que arrebentava com o coração de Deus. Enquanto Saul dizia ao povo: foi eles, isso, Davi nunca fez isso. Davi sempre dizia: foi eu assumo. Outra pessoa diz: não é que a mulher é bonita. Não, Davi disse: não, fui eu mesmo, o negócio está comigo, fui eu que veio. Porque a natureza adâmica vem seguindo, as pessoas sempre procuram um culpado. Agora Davi não, ele assume, ele diz: eu pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado. Sabe o que é isso? Davi, pelo que cometeu, era para morrer na hora, apedrejado. Mas como ele se arrepende de verdade no período da lei, onde a lei era que regia, Deus perdoa. É por isso que eu digo às pessoas: há uma diferença. Às vezes as pessoas cometem erro e se arrependem e estão na igreja. Outros cometem erro e dizem: ah, como não tem jeito mais para mim, eu vou já bagunçar. Aí viram os eternos. São pessoas que não temem a Deus e revelam o que está no coração. Mas há outros que choram amargamente: meu Deus, me ajuda, me perdoa. Como é que eu vou dizer que Deus não perdoa? Mas o texto sagrado diz que Deus perdoou a Davi, e ele não morreria. Versículo 14: todavia, porquanto com este feito deste lugar a sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem. Irmãos, tenhamos cuidado, porque as nossas más atitudes podem levar o nome do Senhor a ser ridicularizado. E como nós falamos da primeira mensagem, nós dissemos que Deus vela pelas alianças que Ele faz, Deus vela pelo nome dEle, e Deus vela pela sua palavra. Observe que Deus estava determinado a destruir o povo, e de Moisés levantava a nova geração. Moisés disse: Deus não faz isso. Por que, Moisés? Por causa do teu nome. O que é que vão dizer do teu nome? Ele disse: tu está certo, não vou fazer não. Irmãos, Deus vela pelo nome dele. Como é que Deus tem apreço pelo seu nome e nós não vamos considerar isso? E o texto sagrado diz: eles blasfemam do nome do Senhor. Também o filho que nasceu certamente morrerá. Aí aquele menino morreu. Depois foi que nasceu Salomão, da mesma mulher. Olha aí em 2 Samuel, capítulo 16, o cumprimento do que aconteceu. 2 Samuel 16, 21 e 22. O versículo 16, olha: sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, Absalão, disse Uzai a Absalão: viva o rei, e viva o rei. Ou seja, foi ele que incentivou. Versículo de número 21, olha o conselho dele: e disse Aitofel a Absalão: entra as concubinas de quem? Que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, porque Absalão queria reinar, assim como Adonias queria também tomar o reino do pai. E Adonias, eu já disse aos irmãos, primeiro livro dos Reis, capítulo 1:6, que Adonias tomou aquela decisão imbecil, porque a Bíblia diz que o pai dele nunca disse não para ele. Tudo que o menino queria ele fazer. Adonias se tornou um rebelde de tal forma que ele quis tomar o reino do pai. E nós temos dito constantemente: nós precisamos dizer não aos nossos filhos, muitas vezes.
Porque o que fez de nós chegar até aqui e ainda sermos fortes foram os nãos que a vida nos deu. Dizer sim a vida toda para os filhos não é uma boa coisa, porque no dia que a vida disser não para eles, eles vão fazer como muitos na atualidade: se enforcam e morrem, porque não aprenderam a receber não. Deus trata os seus guerreiros no deserto. 1,80 de Lucas, foi lá no deserto que Deus tratou João Batista. Me diga onde está a história de Jesus entre 12 e 30 anos, o maior homem que pisou na terra. De 12 a 30 anos a sua história é silenciada. Deus estava preparando-o para um ministério de 3 anos e meio. O Moisés, 40 anos no deserto de Midian, para quê? Para aprender que o que ele aprendeu durante 40 anos no Egito não serviria sem a graça de Deus para guiar o povo. Quando ele aprendeu, o Senhor disse: vem, deixa eu te ensinar. Êxodo 4, 11 e 12. Um homem com 80 anos, Deus está chamando ele para ensinar, e ele passa 40 anos na frente do povo dizendo: Deus é poderoso, maravilhoso, porque ele aprendeu no deserto. Ezequiel 3:22, o Senhor disse a Ezequiel: levanta-te, vai para o deserto, que lá eu falo contigo. Na cidade eu não converso, mas no deserto eu falo. Oséias 2,14, eu te levarei ao deserto, lá eu vou pegar o teu coração e eu vou trabalhar em ti, no deserto. Isaías 48:10, aprove a Deus provar-nos na fornalha da aflição. Quem serve a Deus de verdade, por um momento na vida cristã, vai parecer que você está só, ninguém te ouve, ninguém te vê e ninguém está nem sabendo que você existe. Mas se for um deserto que você tenha que passar, há um Deus no céu. Se tu permaneceres com aliança com Ele, Ele vai te guardar e no tempo certo te abençoará, porque Deus guarda alianças. Porém ele é vingador de quem as quebra. Capítulo 16, versículo de número 21. Fizeste aborrecido para com teu pai, e se fortalecerão as tuas mãos de todos os que estão contigo. O que foi uma loucura, viu? Versículo 22. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, ou seja, no meio do povo. Entrou Absalão as concubinas de seu pai perante os olhos de todo o Israel. Isso aqui não foi nada de vantagem que ele fez, só acabou com a vida dele. Vamos para o último texto para nós encerrarmos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. E olha que nós vimos aqui quebra de aliança de reis como Saul, de príncipe como Rúben, de Davi como rei. Agora vamos ver aqui de um imperador que nem crente era, mas Deus é muito injusto, não tem esse negócio não, vale para todo mundo. Capítulo 14 do Evangelho de Mateus, versículo de número 3 a 5, está escrito: porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Certamente, irmãos, eles eram filhos do mesmo pai, mas não eram filhos da mesma mãe. As mães eram diferentes, mas o pai era o mesmo. E Herodes foi preso por quê? Porque Herodes está pregando. João está pregando. Herodes estava adulterando. Mas não teve negócio. João reprovou o pecado do monarca, do imperador, como
se fosse qualquer uma outra pessoa. O que é isso? Evangelho. As pessoas dizem assim: se um dia eu fosse ser crente, eu seria da Assembleia. O negócio que a Assembleia tem tanta regra. Não conhecemos quase regras da Assembleia. É a Bíblia. Agora, só que o movimento pentecostal, ele é conhecido, uma das suas características é essa: andar pautado na Bíblia Sagrada. E se andarmos pautados na Bíblia Sagrada, nós devemos pregar essa doutrina, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a regra de igreja, é a mensagem do Evangelho. Como o pecador se arrependerá se ele não souber dos seus erros, se os seus erros não forem descobertos? Então o Evangelho revela o nosso pecado e mostra que o pecado leva à morte, e ainda diz que as nossas obras são poucas e falíveis para reconhecer e obter o pecado. Aí ele nos aponta o amor de Deus, que nós podemos estar no lixo, a mão forte dele vai lá nos buscar e nos tira de lá e nos dá um banho do sangue carmesim. E o que eu acho tão lindo é que a Bíblia diz: se for vermelho ou ainda tal qual a escarlate, duas tonalidades de vermelho, se tornará branco como a neve, purificação, e branco ainda mais como a lã, significa uma vida de santificação. O Senhor tem algo para nós, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, precisamos reconhecer. Aí ele diz, versículo 4: porque João me dissera, não te é lícito possuí-la. 5. E querendo matá-lo, temeu o povo, porque eu tinha como profeta. Irmãos, todo profeta tem honra. Pode ser que ele não seja honrado em sua casa tanto quanto ele é em outros lugares, mas todo profeta tem a sua honra. E o mais importante não é ser honrado profeta aqui, porque aqui já passa. O que importa é que, embora tenham pedido a cabeça de João Batista numa bandeja de prata, daqui a pouco nós vamos encontrá-lo com cabeça e tudo, porque Deus é poderoso e cuida dos seus profetas. Para encerrar essa mensagem, eu quero lhe dizer nesta noite que o pecado mancha, macula e leva à morte. O salário do pecado é a morte. Não tem outro jeito. Ah, mas eu tenho obras boas e eu estou fazendo tudo. Obras não salvam seu ninguém. E o que lhe salva? O amor de Deus, revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Aí a gente canta dizendo: pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Se há algum amigo que nos ouve nesta noite, todos nós éramos imprestáveis. O salmista, no Salmo de número 113, 6 e 7, diz que nós estávamos no monturo, nós estávamos no lixo deste mundo, mas o Senhor, que transforma lixo em luxo, Ele foi e nos trouxe de lá e nos limpou e disse-nos que pregássemos o Evangelho. É o que nós estamos fazendo aqui nesta noite.
Quem está aqui nessa noite que deseja entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador, você pode já ter feito o que tiver feito, passado por onde tiver passado. Se você quer arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Cristo, essa é a oportunidade. Porque se você partir para a eternidade sem essa certeza, sem Deus, sem paz e sem salvação, você terá uma eternidade distante de Deus. Tem alguém esta noite? Eu estou lhe esperando. Se eu sou jovem, vou aproveitar a vida. A melhor forma de aproveitar a vida é servindo a Deus e dando a Ele glória, louvor e honra, porque Ele é digno. Para que você possa dizer, como disse Caleb: eu perseverei em servir ao Senhor. Josué 14:8. 45 anos depois da promessa, mas firme, como Josué, que perseveraram em servir a Deus. Como Daniel, que talvez no final estava pensando: para que tanta fidelidade e tanta coisa? 12:13, último versículo de Daniel. A Bíblia Católica acrescenta mais 2, mas a nossa, a verdadeira, só tem 12. Aí 12:13, o Senhor disse: tu, porém, vai até o fim. Porque às vezes nessa história de fidelidade, às vezes se pensa, ou se é tentado a pensar que não vale a pena, mas a voz do alto vem e diz: vai até o fim. Não olham para um lado, não olha para outro, olha para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Até Jesus disse assim: Pai, o Senhor não tem um jeito de passar esse cálice de mim? Como? Sem eu beber? Aí ele disse: ó Pai, deixa para lá, seja feita a tua vontade, não seja feita a minha vontade. Evangelho é cruz. Evangelho tem renúncia. E tudo isso começou por Ele, o próprio Cristo. E é isso que nós precisamos entender. Tem alguém para Jesus nessa noite? Assentados como estamos, estenda a mão. Pai querido, aqui está a tua serva. Dá-lhe graça, força. O Senhor a conhece bem. Ajuda de uma forma especial. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Agora vamos